E aí galera, bora pro vídeo de fechamento do Sextou. Hoje dia 10 de novembro, sexta-feira, e esse índice que não para de subir. Hoje foi aqui ó, uma subida muito cadenciada, um dia de bastante paciência para deixar ele andar. É aqueles dias que ele solta na banguela e vai indo, guiado pela média, o movimento mais dentro de uma estrutura de canal. Então a gente vai visualizar os cenários possíveis, tanto para índice quanto para o dólar também, que teve um movimento aí negativo para hoje. Então não esquece de deixar o like aqui para fortalecer esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, ó, se inscreve, ativa o sininho ali para ser notificado a cada vídeo que eu postar aqui. Então galera, vamos lá, olhar primeiro o que? A floresta, olhar o dia anterior, olhar o que aconteceu para trás. E aí eu percebo que no dia anterior nós tivemos um padrão aqui, ó, estamos formando, né, um cenário possível aqui de um alargamento, onde a gente testa a máxima desse movimento e joga direto para a mínima. Dessa maneira, a gente pode continuar esse movimento jogando novamente para a máxima, né? Que foi aí o movimento que ele está dando continuidade, então ele veio buscar essa região aqui de extremidade desse alargamento. Mas antes disso, eu também monitoro de que maneira, né? Ontem mesmo eu comentei aqui referente aos fibos. Então volto aqui para uns 15 minutos para conseguir aumentar aqui a capacidade de visualização. E eu tenho aqui alguns fibos que eu estava traçando para acompanhamento. Caso o índice abrisse aqui e desse continuidade no seu movimento de queda, eu iria observar esse movimento pelas retrações desses movimentos. Então, anteriormente, aqui ó, ontem testamos retração de 61, testamos retração de 7,6. Caso ele desse continuidade, eu ia aqui ampliar meus níveis de retração. Então eu ia colocar para esse nível de retração aqui. Essa zona aqui era uma zona importante a ser monitorada, caso do 119K, com retração de 61. Como essa média móvel de 200 dos 15 minutos fez bastante preço, ela está com bastante inclinação e nós já abrimos em gap de alta, a retração a ser observada era a da queda de ontem. Justamente para o que? Observar, ver se o preço ele vai deixar aqui um topo descendente, se ele vai acabar às vezes falhando a estrutura e vindo para baixo. Então, abertura em gap de alta, monitorei por essas retrações desses movimentos aqui e aí sim vim para a abertura. Para monitorar a abertura, tivemos um trade muito parecido com ontem aqui, trade de abertura de Fab4. Ontem o cenário estava muito melhor, porque era um cenário muito mais comprimido nessa região, né? Um cenário aqui ó, muito mais estreitinho, um range de menos de 300 pontos aqui para abertura. Para o cenário de hoje, a gente já tem um range mais largo de Fab4. Já é aqui ó, uma estratégia num estado bem mais amplo de médias, então que aí acaba desfavorecendo um pouco, por isso que ele demora muito mais para caminhar. Eu tive aqui a possibilidade de trade de abertura, eu também tive aqui o fator de coincidência com ontem, né? De já abrir testando retração de 61, ontem a gente também abre testando retração de 61 dessa pernada de queda toda aqui, de trás, né? Aqui ó, dessa pernada toda de queda, a gente já abre também testando aqui o 61, ele rompe, vai até o 7,6 e aí faz um pullback mais profundo e depois joga na máxima do dia anterior. Olha só as coincidências, né, como os movimentos eles se repetem. A gente abre, testa região do 61, faz um pullback, joga na retração de 7,6, nesse 7,6 aqui a gente tinha uma confluência que a gente tinha o 121K bola. Eu já comento aqui que as regiões do bola, elas costumam ter peso, costumam ter aí importância, porque são regiões que o preço acaba sentindo, o preço acaba aqui realmente encontrando essa confluência dupla de retração mais o preço bola, e aí deixa aqui um cenário de um bear 180, começa a iniciar essa correção. Então, possíveis movimentos aqui que a gente já estava analisando, né? Gap de alta, impulsão desse movimento. A partir do momento aqui, ó, em que nós temos esse movimento de impulsão, correção, rompimento, a gente ativa aqui o movimento de pivô de alta. Então, além das retrações, eu já poderia projetar esse movimento para localizar esses possíveis alvos. Então, alvo projetado dessa mínima para essa máxima como alvos micro aqui do intraday. Se eu quisesse ampliar um pouco esse cenário, eu poderia projetar todo esse movimento aqui de impulsão, correção e continuidade desse movimento, me dariam alvos um pouco maiores. Então, conforme o preço ele vai caminhando, ele vai andando, eu estico um pouco mais esses alvos para conseguir localizar essas regiões. Mas antes, começar a trabalhar com micro para identificar. Primeiro cenário aqui que a gente tem na ponta compradora, né?
já que abrimos em gap de alta, demos aqui a oportunidade do trade de abertura pelo trade de Fab4. Essa barra aqui, ela ficou já, ela já ficou um pouco mais cara, né? Então, era um stop de praticamente 500 pontos, não quis aí executar a continuidade desse movimento, pelo contrário, daria para especular até mesmo aqui, ó, um retorno para as médias curtas, mas aí damos continuidade nesse movimento através desse Bull 180, né? Então, pontos compradores a favor do gap, a favor do gráfico diário, a favor da tendência ainda dos 60 minutos, aí dando continuidade nesse movimento altista, né? Então, setups na ponta compradora. Alvo inicial aqui nessa retração de 7,6, mesmo movimento aí que a gente fez ontem, mesma região que nós sentimos ontem e também aqui, ó, junto na região do bola, né? A gente já chega, um ponto aqui que eu gosto de analisar bastante, nós já chegamos o que? Barra 16, 17, 18, afastado até mesmo da média curta. Então, a gente se distancia, mas a gente não permanece distantes. Aqui era uma região muito importante de desova de posição, de alvos dessa operação, dessa condução, justamente pela possibilidade de retorno que o gráfico estava nos mostrando. Então, primeiro alvo aqui atingido de um possível trade comprador, nós retornamos para esse movimento. Então, a partir do momento em que a gente começa a retornar, testando esse 7,6, eu começo a monitorar por esse retorno aqui, ó, nessas retrações desse movimento. A gente tem a impulsão, a gente tem a correção. Aqui ele deixou uma indução das brabas, né, de compra, e ele volta só para buscar liquidez. Então, acredito que ele coloque muita gente na compra nessa região, porque tinha retração, tinha VWAP, tinha troca de polaridade aqui. Ele induz que ele vai dar continuidade, vem uma mega de uma barra. Então, quem utiliza stop fixo provavelmente acabou estopando nesse padrão. E aí depois ele dá continuidade do movimento. Eu acabei pegando somente aqui, ó, nessa continuidade desse movimento, num padrão de RBTO. Então aqui provavelmente pode ter sido sim um padrão que você pode ter estopado. Comenta aqui, ó, embaixo, caso você tenha comprado essa barra 35, se você tomou essa violinada. Vamos supor que você tenha tomado essa violinada. A partir do momento que você vê que foi só uma tomada de liquidez, porque essa barra 37 ela é uma barra grande e ela não é acionada, ela não dá continuidade, ó, ela nem é violada em um tique. Então é muito característica só de vir buscar liquidez nessa região de fundo, realmente buscar stops nessa região aqui. Então região de liquidez é isso, né? E dá continuidade acionando aqui, ó, um pedágio, né? Então, comprei o primeiro, estopei. Se tiver GR para mais um trade, dá para colocar uma entrada aqui, ó, nessa RBTO e dar continuidade nesse movimento. Caso esse stop aqui, ó, não caiba no seu bolso, porque é um stop aqui de 230 pontos, o que é que precisa ser feito? Aguardar o próximo padrão, que o próximo padrão vem exatamente aqui, ó, nesse Bull 180 da barra 43 e 44. Aqui eu já tenho um movimento mais alinhado por conta, ó, da média móvel de 20 com a média móvel de 8, elas estarem desalinhadas ainda nesse momento. Então aqui eu já tenho o alinhamento das duas, ó, a 20 já está por baixo da média móvel de 8. É aquela barra que ela nasce na média móvel de 20, fecha acima da média móvel de 8, que eu comento que eu gosto bastante desse padrão. E aí eu volto aqui com meus alvos dessa projeção para buscar a região de alvos. A gente atinge aqui, ó, já primeira possível região de alvo de Fibo. Então ponto aqui de execução. Formamos um pullback. Pullback é formado só de retorno aqui na média móvel de 20, acionando aqui mais um padrão comprador. Agora sim uma top in tail takeout ou uma RBTO também no acionamento dessa barra 52. São duas oportunidades aqui de compra desse momento. Stop posicionado aqui abaixo desse padrão, desse fundo, ou então na condução, né, do stop, a pessoa veio o que? Aproximando tecnicamente o stop, ó, desde esse início aqui, a pessoa vem aproximando. Conforme a gente vai tendo as renovações de máxima, eu posso aproximar para o fundo anterior. Formou a renovação de máxima, eu aproximo o meu stop para o fundo anterior. E aí dessa maneira eu vou conduzindo a operação tecnicamente. Posso fazer as adições de posições próximo à média móvel de 20, sempre nos setups ali que estiver acontecendo próximo a essas entradas. Depois eu tenho aqui mais uma BTzinha em lock 1 aqui dando continuidade. A partir do rompimento aqui, ó, dessa máxima, posso mais uma vez aproximar o meu stop que estava aqui, ó, para o fundo dela. E aí vou conduzindo a operação até os alvos de Fibo, com as possibilidades, ó, sempre dos nossos setups compradores. Eu tenho também aqui uma RBTO acionada
nessa barrinha 66, na eliminação dessas 63 aqui, aciono uma RBTO de lock 1, violo o topo, tô com o meu stop localizado aqui. E aí eu faço o que? Espero uma nova renovação de topo. A nova renovação de topo acontece após essa BT aqui, ó, 1, 2, 3 de compra, que eu já comentei nos vídeos anteriores também, ó. Padrão 1, 2, 3 nessa 77, 78, 79, 1, 2, 3 de compra. É uma BT também essa 78 em lock 2. A partir do momento em que ela é acionada e a gente faz a renovação buscando esse segundo alvo de Fibo, posso pegar meu stop. Deixa eu engrossar essa linha aqui. Aí, ó. Meu stop é essa linha azul, eu aproximo para essa região após o preço que renovar essa máxima aqui. Então, o preço ele vai subindo num formato de canal, que é aquele momento assim que é um dos mais difíceis de condução. Por que é mais difícil de conduzir uma operação assim? Porque eu sei que muita gente acaba tendo receio e acaba protegendo a operação a partir do momento em que ela anda no 0 a 0. Então vamos supor o seguinte, eu comprei essa RBTO, eu vi o preço violando a máxima, eu já vou proteger a operação. O que o preço faz? O preço volta e te tira no 0 a 0. Aí ele entrega o próximo setup, você compra de novo, ele atinge alvo de Fibo, mas às vezes quando você opera com um contrato, você o quê? Eu quero tentar alongar um pouco mais essa operação, não vou sair nesse primeiro alvo de Fibo, mas eu também já não quero perder essa operação. Aqui que você faz? Você coloca no 0 a 0, o preço volta e te tira aqui, ó, no 0 a 0. Aí o que ele faz? Ele aciona um próximo setup. Opa, mais uma top in tail takeout. E aí você entra nessa operação, mais uma vez viola a máxima, e aí você fala, pô, eu não quero mais perder essa operação, né? Já tá andando a meu favor, deixa eu colocar no 0 a 0. Você protege no 0 a 0, o preço volta e te tira. Então, é difícil a condução, principalmente para quem é mais iniciante, quem opera uma mão um pouco mais leve, que às vezes não consegue nem executar parciais, por conta disso, porque o preço ele vai, ele volta para o seu ponto de entrada, ele vai, ele volta para o seu ponto de entrada, ele vai, ele volta para o seu ponto de entrada. Vamos supor que você tenha comprado esse Bull 180 aqui, ó. Praticamente, ó, vamos ver quantas barras depois. Aqui, ó, 35 minutos depois, você já estava ganhando 300 pontos e de repente você está com 30 pontos. Aí você fala, meu, como que eu tava ganhando 300 e eu não vou botar nada no bolso? Aí você volta com 30 aqui, você já não quer mais perder, você põe no bolso. Aí você vê o preço andando mais de 400 pontos aqui, aí volta com 70 pontos. Aí anda mais de 450, volta com 80 pontos. Por isso que é mais difícil um dia assim, de você conduzir, de você realmente ali ser resiliente, de aguardar o preço chegar até os alvos. Dessa maneira, o que seria legal para quem trabalha com menos, né, mão, com um contrato, por exemplo? Entra, pega o alvo inicial, põe no bolso. Entra de novo, pega o alvo, põe no bolso. Pega de novo a continuidade do movimento, põe no bolso. Então eu prefiro o quê? Dessa maneira, colocando operações no bolso, porque dessa maneira eu vou colocando ali gordura no meu dia. Eu fico mais tranquilo, pô, mais uma operação vencida, mais uma operação vencida. Porque vamos supor que você fica o tempo todo colocando esse trade aqui, ó, no 0 a 0. A partir do momento em que ele aciona a tua operação aqui, ele andou, você foi lá, colocou no 0 a 0, o preço volta e te tirou. Uma operação no 0 a 0. Segunda operação aqui no 0 a 0. Terceira operação aqui no 0 a 0. Aí quando você vai colocando, e são todas operações vencedoras, todas as operações que dão sequência no movimento. Só que você não aguenta essa volatilidade do preço, psicologicamente falando. E aí vamos supor que você entre numa operação e ela stop. São 3 trades vencedores que você não colocou nada de grana no bolso, e a operação que estopou, que ia levar somente um dos seus gains ali desses 3 que era para você ter tido, você acaba finalizando o quê? No dia com 3 0 a 0 e um stop. Ou seja, você pegou 3 operações que eram para ter dado boa aqui, 3 trades que correram para os seus alvos, pagaram aqui os seus alvos, e aí você protege no 0 porque quer tentar pegar mais, o preço não anda e volta. E aí a operação que você pegou pela 4ª vez e ele não deu continuidade, te estopou. Então você fez 3 trades que foram corretos, mas você não pegou lucro, e um trade só foi o suficiente para deixar o seu dia negativo. Esse é o problema de sempre você proteger as operações no 0 a 0, porque a maioria das vezes o preço ele vai, ele volta, ele te tira no 0 a 0 e você fica só chupando o dedo, né? Então, dando continuidade aqui no movimento, pô, entrou,
deixa o seu alvo, deixa seu stop, pega o seu lucro, espera a próxima oportunidade. Entrou, deixa seu alvo, deixa seu stop, pega seu lucro, espera a próxima oportunidade. Vai ser mais rentável você fazer dessa maneira. Bom, dando continuidade aqui, todos os padrões sendo acionados, preço sendo conduzido tecnicamente pelos fundos. Mais uma vez aqui, ó, topo anterior renovado, já estamos no segundo alvo de Fibo daquele movimento aqui do começo do dia. Já ó, buscando os seus alvos, né, desse movimento de impulsão, correção, rompimento, dando continuidade nesse pivôzão aqui, ó, de alta. A gente vai dando sequência, primeiro, segundo alvo ativo, a gente tem terceiro alvo lá na casa dos 121.700. Vou conduzindo tecnicamente esse movimento. Enquanto não quebrar a estrutura de alta, não for renovado um fundo, eu vou o quê? Dando sequência nesse movimento. E aí aguardo mais uma renovação, ó, não é tirado nesse movimento, o preço vem bem próximo aqui, não é tirado após o momento que a gente consegue aqui, ó, fazer um cenário de breakout. Eu venho acumulando, costurando aqui, ó, afunilando esse movimento como se fosse um triângulo ascendente. Após o momento em que a gente tem essa barra sólida rompendo, eu rompo a estrutura e dou continuidade nesse movimento. É até uma barra elefante aqui de continuação. Média móvel de 20, média móvel de 8, ambas alinhadas, a barra nascendo no pé desse movimento. Faz o rompimento e a confirmação do rompimento dessa resistência aqui, ó. Então eu vou aproximando tecnicamente o meu stop. Agora eu já posso aproximar até mesmo aqui, ó, para o pé dessa barra. Porque eu não quero mais que esse preço volte. Pô, nós conseguimos romper essa região aqui. E aí eu dou continuidade nesse movimento. Mais uma vez o preço vem sendo guiado. Então, ó, posso fazer também a entrada nesse padrãozinho aqui, que é essa barra elefante aqui, ó, de continuidade desse movimento. Aí, ó, dando continuação na tendência já de alta. Outra região também que eu poderia vir buscar, né, a gente já estava nessa região, era a máxima do dia anterior. Lembra que a gente começou falando o dia sobre o alargamento do movimento do índice, né? Como nós viemos da mínima direto para a máxima, a região de máxima de ontem era além aqui um pouco do segundo alvo de Fibo, por isso que a gente patina aqui nessa região até fazer o seu rompimento, ó, essa região que era a máxima de ontem. Então era a nossa última região aqui de resistência. Opa, pintar de branco não dá, né? Aqui, ó, para ficar mais visível, ó. Era a nossa última região aqui de resistência, era a máxima do pregão de ontem. E aí a gente consegue efetivar o rompimento através dessa barra. Então, uma barra de confirmação de rompimento de máxima. Já venho deixando fundos ascendentes, já estou conduzindo meu stop está aqui nesse fundo aqui sendo conduzido. Próxima região de alvo aqui é atingida, preço vem afunilando, então só entregando os setups na ponta da compra. Olha só, um trade aqui em Lock 3 pode ter dado aqui uma violinada. Essa BT aqui, ó, de Lock 3, que ela foi violinada aqui, se a pessoa por acaso acabou entrando, pode ter tomado um possível stop também. E depois ele dá aqui o pedágio, né? Acontece a Double Dip, aciona mais uma RBTO. Então só setups aqui acompanhando a tendência, dando continuidade nesse movimento. Mais uma das barras aqui que nasce na média móvel de 20, fecha lá em cima, mas aqui eu já estou o quê? No terceiro alvo. Eu já estou num movimento mais expandido entre média móvel de 20 e média móvel de 200. É um cenário que se eu não comprei aqui no começo do dia, nessas regiões eu não compro mais. Para mim já foi, já está ficando caro demais. Então nessas regiões aqui, por mais que às vezes a gente dê continuidade no movimento, eu não compro mais, né? Então a partir do momento em que a gente renova mais uma vez essa região aqui, ó, de topo, eu aproximo tecnicamente a minha média, o meu stop, ó. Então venho aqui, aproximo, aqui nessa BTzinha, né, a gente não consegue renovar o topo, então não é momento suficiente para eu já aproximar o stop para baixo dela. Aqui quando a gente renova o topo nessa barra 138, aí eu posso aproximar meu stop para esse fundinho anterior aqui, dando sequência nesse movimento. E aí depois, mais uma vez, eu aguardo o quê? Romper o topo anterior para aproximar novamente meu stop. Mais um topo rompido anteriormente, aproximo meu stop tecnicamente. Esse stop ele não é violinado nesse fundo, rompe mais uma vez aqui o topo anterior, vem buscar a região aqui, ó, importante, mais uma vez, o preço bola. Olha só, 122 mil pontos, é alvo, né? 122 mil pontos é alvo de índice, é onde o preço pode acabar parando, e a gente realmente chega aqui, ó, numa puxada muito rápida, muito forte, várias barras sequenciais, e deixa para nós aqui em cima do alvo de 200% intraday,
121.930, 122 mil pontos, uma top in tail kamikaze. Essa top in tail kamikaze, ela é acionada, ela não é violinada, então pode ter sido aqui, ó, alvo, né, da operação comprada e já uma possível virada aqui, ó, na contratendência para retorno. Tanto que é nesse momento que a gente acaba quebrando a estrutura do índice, ó. Aqui que a gente tem a renovação de fundo. A partir do momento que a gente tem essa renovação de fundo, aí eu já posso começar a monitorar o quê? Por topos descendentes. O sentimento do mercado ele já começa a ter essa alteração, né? E aí eu monitoro esses topos descendentes através dessas retrações aqui de Fibo. E mais uma vez, retração de 61% fazendo preço. Deixo aqui uma top in tail, deixo um cenário de casa aqui nesse 61, CAS em situação especial, uma avançada de preço. Então é um movimento que eu gosto de pegar aqui nesse 61 para dar continuidade nesse movimento. E aí o alvo dessa operação acabou enrolando pra caramba aqui, mas é a média móvel de 200. Acabou sendo aqui, ó, em confluência com o fundo anterior. Média móvel de 200, média móvel de 200 aproximou. Preço já deixa aqui, ó, Bull 180 na média móvel de 200. Inclusive é um dos nossos... A gente tem uma regra de coloração para esse tipo de setup, Bull e Bear na 200, que tem bastante efetividade nesse setup. E aí ele aciona e ele vai embora, né? Esse Bull 180 em cima da média móvel de 200 atinge aqui a região de topo anterior e acabou a movimentação já desse índice, né? Então um dia de tendência de alta plena, localizando aqui gatilhos compradores. O ponto de possível de reversão veio somente aqui no 122, mas ainda não era um ponto técnico de reversão, né? Era uma especulação, porque até o momento eu só vinha deixando o quê? Fundos ascendentes. Quem conduziu tecnicamente esse índice hoje aqui, ó, lavou a égua até os 122 mil pontos, né? Eu botei no bolso bem antes aqui, já no período da manhã, já matei o meu dia nessa altinha aqui até os alvos de Fibo, coloquei no bolso, mas a condução aqui rendeu bastante. Ele veio quebrar a estrutura somente quando anula esse fundo, pullback no 61%, aí sim encaixou um trade na venda até a 200. Então nesse momento só que eu tenho realmente a quebra da estrutura de alta e agora nesse momento, ó, estamos lateral nesse índice, né? Ou força compradora infinita, hein? Preço aí tá muito resiliente em cair. O Ibov, ó, mais uma barra de alta, então a gente consegue perceber que essas barras vendedoras, por mais dentro que a gente tá nessa região de interesse já vendedor, as barras vendedoras aqui, ó, não tem expressão, né, de tamanho. São barras mais de pausa do que de força vendedora. Diferente do que a gente teve aqui, ó, quando a gente chegou nessa região, né? Preço já sentiu, já devolveu. O índice ele pede por uma correção, mas ele não tá querendo corrigir, realmente tá com muita força. A gente tá num processo aqui já mais cansado, ó, mas hoje estamos deixando aqui uma barrinha considerável de rompimento de máxima, hein? Bom, vamos ao dolinha, galera. Agora o movimento do dolinha. Deixa eu deletar aqui, limpar meu cenário, que era o que eu estava aqui acompanhando mais cedo com a galera. Então, pessoal, o que a gente tem aqui para esse dólar? Vou colocar no gráfico de 60 minutos aqui para a gente acompanhar. Ontem nós tivemos aqui um movimento de impulsão, de correção, continuidade desse movimento. Eu posso aqui vir espelhar esse movimento para localizar possíveis alvos de alta. A gente percebe que a gente atingiu aqui, ó, primeiro e segundo alvo de Fibo. Eu também posso monitorar o quê? Por esse movimento da queda, né? De toda essa queda aqui, pelas retrações desses movimentos. Percebo também que a gente terminou o dia de ontem testando retração de 38%. E eu comentei em alguns vídeos de fechamento atrás, vou localizar esse vídeo aqui, que era uma região que o índice poderia vir buscar de interesse. Essa troca de polaridade com esse fundo anterior. Se aqui nós tivemos capacidade de suporte, aqui na frente essa região poderia nos servir como resistência dos preços. Então era uma região que o índice tendia a vir buscar em confluência com essa retração aqui, ó, de 38%. Acabou sendo o quê? Topo desse movimento. Vamos para o intraday localizar. Então, caso o preço desse continuidade nessa alta, quais seriam as regiões de interesse? Retração de 50% e a continuidade desse movimento. Teria alvo aqui, ó, terceiro alvo, nessa região aqui de Fibo, que ele quase chegou lá, não atingiu, ou então esse movimento aqui, ó, de projeção para frente. Então, segundo alvo aqui também, no 976, também era uma região de interesse, caso o preço desse continuidade na alta. Como nós abrimos essa região aqui, ó, já na região de máxima, a gente tem aqui pelo cenário dos 5 minutos,
uma bruta de uma barra compradora que ela não dá sequência. Ela simplesmente aqui, ó, ela fica bem grande, né? Rompendo a máxima do dia de ontem, ela não é violada, ela não é acionada e ela já é eliminada, ou seja, um falso rompimento. Se a gente for aqui para o cenário dos 15 minutos, isso aqui caracteriza o quê? Uma armadilha. O Stormer ensina isso. É um cenário de trap na máxima do dia anterior. A mesma barra que rompe, a barra seguinte já dá o acionamento na mínima. O alvo inicial dessa operação é o 100% dessa barra projetado para baixo e nós temos uma taxa de acerto de 70% desse tipo de padrão. Então poderia operar pelo 15 minutos a venda daqui com stop logo aqui. Primeiro alvo, né, primeira região possível de alvo foi atingida aqui, ó, nessa barra 17 dos 5 minutos. A gente percebe que é um movimento de pivô de baixa formado, né, pelos 15, assentado na média móvel de 20. Então, movimento aqui bem guiado pelos 15 minutos. Mas olhando aqui um cenário menor, né? A gente opera aqui um cenário dos 2 minutos, por exemplo. A partir do momento em que a gente não dá continuidade nessa operação comprada, a gente deixa essa top tail kamikaze aqui, ó, na máxima de ontem. Pelos 2 minutos seria um cenário mais antecipado de venda nessa barra 2, né? Bem pelo cenário de armadilha desse movimento, com stop na máxima, e aí sim conseguiu surfar muito mais o movimento a partir do momento do acionamento dos 15 minutos, quando a gente anula esse fundo inicial. Você pode entrar já muito mais antecipado pelo 2 minutos, utilizando o alvo do 15. E aí eu posso também, ó, espelhar esse movimento para trás, buscar esses alvos de FIBO aqui, que é a mesma região de alvo que a gente tinha lá do 15 minutos, que veio atingir somente aqui. Mas no meio dessa caminhada aqui, ó, quando a gente perde a média móvel de 20, a gente vem acionando os setups que daria para pegar também na continuidade do movimento, ó. Uma GBI, a gente tem aqui. A gente tem também aqui uma GBTO nessa barrinha 19, um Bear 180 aqui, que ficou lindo em Lock 1, esse aqui foi um dos padrões mais legais que a gente teve, é um Bear 180 na 200 com a 20 também, ó, aquela barra aqui também engole imediatamente, olha, esse Bear 180 aqui foi de livro, hein, esse Bear 180 foi lindo demais. Damos aqui a continuidade desse movimento até chegar à falha de continuação, né, falha de continuação vem quando a gente já vem deixando aqui, ó, barras mais longes do movimento. Olha quantas oportunidades de venda ele entregou no meio da pernada. Aí a pessoa não vende nenhuma delas e acha que essa daqui vai seguir. Essa aqui foi uma oportunidade vendedora, uma barra bear de Lock 1, mas já é o que? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta oportunidade de venda. Pô, já tô ficando de novo barato demais, né? O preço, a partir do momento que ele começa a ficar barato demais, a gente quer que ele fique mais caro. E aí sim, para daí vender mais ele, né? Então, essa barrinha, se a pessoa não vendeu em nenhuma das anteriores e resolveu vender só nessa, foi estopado nesse movimento. E foi justamente o quê? O movimento de alinhamento em time frames maiores. Aqui pelo 2 minutos eu consigo observar a média móvel de 200 aqui, ó, que antes poderia ser característica de suporte, servindo como resistência desse movimento. Eu também tenho mais confluências aqui nessa região, deixa eu puxar aqui para o lado, ó. Que é o que, né? Retração desse movimento aqui de queda. Eu voltei para fazer um pullback. Pullback nesse movimento, exatamente na retração de 38%. Eu tenho também média móvel de 200 servindo como ponto de resistência. Cenário dos 15 minutos, a média móvel de 20 aqui já cruzando e apontando para baixo. E essa barra 15 dos 15 minutos sinaliza para mim a continuidade desse movimento. Eu aqui não aparece nessa tela que eu estou gravando, mas eu uso aqui um triple screen, onde eu fico com um gráfico geralmente de 2, de 5 e de 15 minutos observando o movimento. Quando a gente começa a demonstrar mais ruídos nos time frames menores, por exemplo, como 2 minutos aqui dentro desse pullback, eu vou aumentando o meu time frame para conseguir identificar possibilidades aqui para ver o que ele está fazendo em time frames maiores e conseguir identificar esses movimentos, né? Quando a gente vem caindo também, outro ponto que eu estava monitorando, eram as retrações desse movimentão aqui, ó, de alta, né? Então, é um movimento de alta. Inicialmente, eu estou produzindo um pullback dentro desse movimento. Então, fico aqui de olho da máxima do dólar de hoje para a mínima de ontem. A gente volta aqui na retração de 61. É o momento em que eu começo aqui a congestionar, né? Então, quem está fazendo essa venda aqui, ó, nessa barrinha 5.3, está vendendo a retração de 61, que pode ter essa característica de suporte. E aí a gente volta, testa a retração lá em cima de 38 pelo lado contrário, né?
e aí sim dar continuidade nesse movimento. Então, que hora seria um bom ponto aqui, um bom gatilho vendedor? Quando a gente testa 200 aqui, a gente tem um topo duplo nessa 200, né? Aqui foi um pico de volatilidade que justamente pode ter tirado quem já tinha antecipado a venda aqui atrás. E aí a barra que dá continuidade nesse movimento é a barrinha que sai praticamente aqui, ó, dessa 200 e já fecha para baixo da média móvel de 20. Se eu pegar o blend dessa barra 185 com a 186, eu tenho como se fosse essa visão aqui, ó. Eu pego a 185, a 186, eu tenho uma barrona só desse tamanho aqui. Então é aquela barrinha que ela nasce na 200 e fecha abaixo da 20. Se eu não quero pegar todo esse stop vendendo a 186 colocando o stop aqui em cima, eu aguardo o próximo gatilho, né? O próximo gatilho vem aqui, ó, nessa GBI 112. Tô falando, acho que 106, né? Não 186 aqui, ó. 106. Depois a gente tem o acionamento do gatilho aqui na barra 112 aqui, essa GBIzinha já. É um cenário também de breakdown play, ó. É um pullback dentro dessa barrona para dar continuidade no movimento vendedor. Então já fiz o pullback, promovi o pullback pelo cenário do 15 minutos. Eu tenho tudo aqui para dar continuidade nesse movimento. Pelo 2 já tenho o movimento também alinhado com a 200, com a 20 próxima. E aí nós damos continuidade nesse movimento. Vindo buscar mínima anterior aqui inicial, né? Ó, então, alvo inicial dessa operação vendida aqui é mínima anterior. Atingindo a mínima anterior, nós temos mais um pullback, preço afunila a média móvel de 20 com a média móvel de 8. Deixa aqui uma top in tail novamente, né? Ó, as top in tails aqui nessa região. Cenário todo de continuidade do movimento. Após o rompimento dessa mínima, eu posso até espelhar esse movimento micro aqui, ó, para baixo. A gente atinge primeiro e segundo alvo e aí sim começa uma correção maior. Uma correção mais num formato lateral, né? E aí o dolinha já perdeu sua volatilidade dentro dessa lateralidade, né? Então, primeiro e segundo alvo atingidos, o movimento começou a costuração aqui da média móvel de 20 e de 200. Já perdeu sua liquidez, já perdeu aqui seu horário, né? Andou bastante, duas pernadas de queda. A gente pode espelhar também, ó. Vamos espelhar esse movimento para trás aqui para ver se a gente localiza alvos de Fibo. Primeiro e segundo alvo também desse movimento todo aqui em A. Ó, já foi atingido também. Primeiro alvo, região. Segundo alvo, região. Caso ele desse continuidade após o teste nessa média móvel de 200, né? Dando continuidade aqui, ó, na queda. Nós temos terceiro alvo aqui nessa região do 905. Então, o dolinha ainda continua aqui sua tendência plena de queda desses últimos dias. Índice continuando também sua tendência plena de alta. É só esperar ficar caro para vender dólar, ficar barato para comprar índice e segue o fluxo, né? E é isso, galera. Fica por aqui esse vídeo de fechamento. Não esquece de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos também que operam, que utilizam principalmente a metodologia do Oliver, e eu trago o Fibo também para complementar as análises, que eu gosto bastante de enxergar essas correções e as projeções do movimento através da ferramenta de Fibonacci. Um ótimo final de semana, sextou e até segunda, galera.